Curso de eletromagnetismo básico, né? Fundamentos de eletromagnetismo. Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico gerado por um fio infinito de carga. Está aqui uma representação de um fio de comprimento L. Eu vou representar aqui, vou representar 3 pontinhos para dizer que isso aqui se trata de um fio infinito de carga. Infinito de carga. O que seria um fio infinito de carga, por exemplo? De repente você tem lá um fio com um tamanho de, digamos, mais ou menos o tamanho dessa caneta. Um fio fino e com o tamanho dessa caneta. E se você estiver considerando uma distância de, digamos, 5 milímetros distante da linha dessa caneta, esses 5 milímetros que distancia da caneta, ele é muito menor que o comprimento da caneta. Então você poderia tratar um problema dessa natureza como se fosse um fio infinito. Um fio infinito. Então, aqui, voltando para o computador, nós estamos falando de um fio muito comprido. Então, eu coloquei aqui fio infinito. Vamos colocar uma aspa aqui nesse infinito. É um fio muito comprido de carga. Nós queremos saber qual é o campo que vai ser gerado num ponto P. Aqui é o ponto P. Esse ponto P está a uma distância Z desse fio. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos admitir aqui um elementozinho de carga. Está aqui um elementozinho de carga. Esse elementozinho de carga, ele tem um comprimento dx. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma distância que eu vou chamar de distância, digamos, distância R. Aqui distância Z e aqui uma distância X. Esse elementozinho de carga, digamos que esse fio seja carregado positivamente. Se ele é carregado positivamente, esse elementozinho de carga vai gerar um campo nesse sentido. Campo esse que nós vamos chamar de DE. Aí eu vou prolongar o segmento Z e vou lembrar o seguinte. Aqui tem um ângulo θ, aqui também tem um ângulo θ. Similar à situação do anel que foi mostrada numa aula anterior, sempre que eu tiver um elemento de carga como esse aqui, eu vou ter um outro elemento de carga do lado de cá à mesma distância, gerando um campo nesse sentido, de forma a cancelar esse campo aqui na direção X. Seria mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer uma representação bem grosseira aqui. Aqui eu tenho um comprimento L. Aqui eu quero a uma distância Z, aqui está o Z. E aqui eu defini o elementozinho de carga, de comprimento dx. Aqui está a distância R. Aqui nós temos o DE, que é o campo gerado por esta carguinha aqui. E sempre que eu definir uma carga aqui, pelo fato desse fio ser um fio muito comprido, sempre que eu tiver um elementozinho de carga aqui, eu vou ter um outro elementozinho aqui do lado de cá, olha aqui, gerando um campo no sentido de, na direção X, eu vou ter uma outra componente na direção X, de tal forma a se cancelar. Então, da mesma forma que foi feita para o anel, eu não preciso de preocupar com o somatório dos campos na direção X. Porque sempre que eu tiver um elemento de carga aqui, eu vou ter um outro elemento de carga aqui simétrico, de tal forma que as componentes em X para o campo elétrico vão ser somadas e vai resultar em zero. Então eu não preciso preocupar com o somatório dos campos na direção X, porque isso vai dar zero.
Então vamos lá, precisamos de calcular todas as componentes em Z dos DQs que aparecem ao longo desse fio. Então se eu fizer a componente desse campo aqui, eu vou ter um DE na direção Y, esse é o DE na direção Z, e o DE na direção Z é simplesmente um DEZ que é igual a cosseno de θ vezes DE. Lembrando que, nesse caso, θ não é mais constante. Vamos ver por quê. Aqui o fio de carga, fio infinito. Eu quero calcular o campo a uma distância Z. E aí eu tenho o meu fio infinito de carga. E eu pego um elementozinho aqui, ó. E aí eu vou ter um R e um θ. Quando eu estiver passando por aqui, ó, eu vou ter um θ diferente e um R diferente. Então, nem R nem θ vai ser constante nesse caso, conforme fizemos lá no caso do anel. E quem é esse? Quem é o módulo desse DE? O DE ele é igual a 1 sobre 4 πε0. Vou fazer uma coisa mais detalhada aqui ainda. O campo gerado por uma carga pontiforme, vamos pensar aqui, uma carga pontiforme, distante do ponto P a uma distância R do ponto P. Então, isso é igual a 1 sobre 4 πε0, o valor da carga sobre R quadrado. Só que lembrando, isso aqui não é a carga do fio, isso aqui é apenas um elemento de carga. Portanto, apenas um DQ. Se é um DQ, vai gerar simplesmente um DE. Então, DE tem esse valor. Se DE tem esse valor, substituindo esse DE aqui, nós vamos ter DE na direção Z, que é igual a cosseno de θ vezes 1 sobre 4 πε0 vezes dq sobre r quadrado. Lembre que cosseno não é constante e r não é constante. Então, nada disso aqui pode sair de dentro da integral. E aí, continuando, se nós integrarmos dos dois lados, o que nós vamos ter? Integral aqui e integral aqui. Quem é que pode sair de dentro da integral? Então, resolvendo essa parte aqui, resolvendo isso. Então, nós vamos ter EZ, e aqui nós vamos ter 1 sobre 4 πε0, integral de cosseno de θ, que multiplica dq sobre r quadrado. Vou pegar essa equação aqui, vou colocar uma setinha aqui, ó, transferir para essa região aqui. Ó. Então, o nosso campo na direção Z, ele vai ser 1 sobre 4 πε0, cosseno de θ, vezes dq. Vamos lembrar uma coisa aqui. Vamos dizer que esse fio infinito de carga, ele tem a carga uniformemente distribuída. Se ele tem a carga uniformemente distribuída, a densidade linear de carga é constante. Então, densidade linear de carga é a carga por comprimento. Quem é o comprimento aí? É dx. Então, está aqui a expressão para dq. Então, no lugar de dq, o que eu posso escrever? Olha o dq aqui. Ó. Então, eu vou escrever lambda dx. Tem o r quadrado. Vou deixar o r quadrado aqui. Agora, vou fazer uma outra observação aqui em cima. Ó. Vamos olhar para esse triângulo. Concorda que nesse triângulo aqui, esse aqui é a distância do fio até o ponto P. O que eu posso fazer?
Falar que isso aqui é um ângulo de 90 graus, porque a distância você vai tomá-la perpendicular ao fio. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, aplicando Pitágoras, nós vamos escrever que r² é igual a x² mais z². E uma outra coisa interessante aqui é a seguinte. Tangente de θ, olha aqui a tangente de θ. Quem é tangente de θ? É cateto adjacente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ é simplesmente x sobre z. X sobre z. Outra coisa, então, disso aqui, eu posso escrever que x é igual a z tangente de θ. Se eu derivar, se eu pegar um elemento de x, eu vou pegar que x é função de θ. Por que x é função de θ? Porque o z é constante. Então, x é função de θ. Se eu derivar isso em relação a θ, eu vou ter um dx que é igual a um z. Quem é derivada da tangente? Derivada da tangente, volta lá no cálculo, é secante ao quadrado de θ dθ. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho x que não é constante, r que não é constante, θ que não é constante. Para eu resolver uma integral, é preciso que eu tenha tudo em função de uma única variável. E aqui eu tenho 3 variáveis. Então, eu vou reduzir todas elas a θ. Então, eu, passando daqui para aqui, eu posso escrever que o campo na direção z, ele é 1 sobre 4π ε0. Esse lambda eu vou tirar para fora, porque o lambda é constante. Então, lá na integral vai ficar cosseno de θ. Aquilo que é dx eu vou chamar de z secante ao quadrado de θ dθ. E aqui eu vou permanecer o r. Só que o r é quem? O r é x² mais z². Então, aqui, ó, já melhorou. Eu tinha 3 incógnitas, agora eu tenho 2. Eu tenho θ e x. Z é constante. Eu tenho θ e x. Eu preciso escrever o x em função de θ. Então, olha o que eu vou fazer. Quando eu tenho... Então, se eu tenho... Vou colocar aqui esse z em evidência. E vai ficar o seguinte. E na direção z é igual a lambda sobre 4π ε0. Esse z é constante. Vou trazê-lo para fora. E lá dentro eu vou ter cosseno de θ secante ao quadrado de θ dθ sobre... Vou colocar z em evidência. Então, vai ficar z² que multiplica x² sobre z² mais 1. Confira, aplica a distributiva. Se você multiplicar esse termo por esse termo, você vai ter simplesmente x², conforme aqui. Se você multiplicar esse termo por todo esse termo aqui, que é 1, você vai ter simplesmente z². Agora, o que é x sobre z? O que é x sobre z? X sobre z é tangente de θ. Então, eu posso escrever que E na direção z é lambda vezes z sobre 4π ε0. Esse z eu vou colocar no denominador. Então, eu vou ter cosseno de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ vezes sobre, aliás, quem é x²? Quem é x sobre z? X sobre z é tangente. Sobre z é tangente. Então, isso aqui é tangente ao quadrado de θ mais 1. Aqui, então, z pode ser simplificado. Então, nós vamos ter... Vou passar para aqui, ó. Vou ter que o campo na direção z ele é igual a lambda sobre 4π ε0
z ao quadrado, simplificado com z aqui, vai dar simplesmente z no denominador. E aqui dentro eu vou ter secante quadrado, cosseno, de θ. E aqui, tangente ao quadrado mais 1. O que é tangente ao quadrado mais 1? Quem esqueceu, volta aqui, ó. Que você sempre lembra, ó. Geralmente os estudantes lembram isso aqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Em geral, essa relação aqui, a maioria das pessoas lembra. Então, vamos começar daqui. Se eu dividir os dois membros por cosseno ao quadrado, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. O que vai dar isso aqui? Vai dar tangente ao quadrado. O que vai dar isso aqui? Vai dar 1. E o que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado, então, é secante ao quadrado. Então, quando você olhar para esta expressão aqui, você vai estar enxergando o quê? Secante ao quadrado de θ. Para quem está meio fora aí do cálculo, vai ver um problema desse aqui e vai ficar meio assustado. Mas isso vai ser tão comum aqui na Física 3, que você vai investir no seu aprendizado em relação a esse conceito. Aqui nós estamos fazendo para calcular o campo elétrico. Daqui a pouco nós vamos usar isso aqui para calcular campo magnético. E essas integrais trigonométricas vão ser recorrentes no curso de eletromagnetismo. Então faça um esforço e vai aprendendo isso aí. Aquele pessoal que está fora do cálculo, diferencial e integral, vai fazer isso aqui várias vezes, que vai acabar memorizando e aprendendo isso. Então, com isso, no lugar que tiver tangente ao quadrado mais 1, eu vou escrever simplesmente secante ao quadrado. E aqui em cima, cosseno de θ, que multiplica secante ao quadrado de θ de θ. E aí agora ficou muito fácil, porque secante cancela com secante, secante quadrado e secante ao quadrado. Então ficou extremamente fácil. Veja bem aqui, ó. Então nós vamos ter que o campo na direção z, ele é lambda sobre 4π ε0, que multiplica z, e simplificando aqui, ó, nós vamos ter cosseno de θ de θ. Caímos na integral simples. Então vamos voltar aqui, ó. O que nós estamos querendo fazer? Nosso objetivo: calcular o campo elétrico que todo esse fio, o fio infinito, gera nesse ponto P. E aí nós chegamos, a princípio, nesta expressão. Repare que esse θ, ele é um θ que vai variando. E vai variando de quanto a quanto. Vamos pensar aí de quanto a quanto esse θ vai variar. Vamos fazer uma figurinha aqui, ó. Está aqui o nosso fio infinito. Estamos procurando o campo aqui nesse ponto P. Aqui tem uma distância z. E nós pegamos um elementozinho de carga aqui, ó. Aqui tem um ângulo θ. E aí, quando se eu começasse aqui dessa posição, olha aí onde é que eu estou marcando aqui, ó. Olha que o meu θ seria maior. Olha lá, ó. Se eu começasse daqui, o θ seria ainda maior. Se eu começasse, repare que esse ângulo θ, fazendo esse procedimento que eu estou fazendo aqui, já que isso aqui é um fio infinito nessa direção aqui, se eu começar lá do infinito, o meu θ vai tender a 90 graus. Tender a 90 graus. Então, eu vou estar fazendo uma integral que vai variar de menos 90 graus até mais 90 graus. Voltando lá no cálculo, o que é integral do cosseno? Integral de cosseno é seno de θ. E seno de θ vai variar de quanto a quanto? Vai variar de menos 90 até mais 90. Seno de 90 é 1. Menos seno de menos 90 é menos 1 vezes menos 1. Então, nós vamos ter algo assim, ó. Seno de 90 menos seno de menos 90. O que dá esse colchete aqui? Aqui dá 1, aqui menos 1. Então, menos 1 mais 1. Então, esse colchete vai dar 2. Então, nós vamos ter
O campo gerado na direção z, ele é 1 lambda sobre 4π ε0 vezes z, que multiplica 2. E, finalmente, nós vamos ter aqui campo na direção z, ele vai ser, simplifica 2 com 2 aqui, então nós vamos ter lambda sobre 2π ε0, que multiplica z. Isso é o campo, é o módulo do campo gerado na direção z, e produzido por um fio infinito de carga. Está aqui o fio infinito de carga e está aqui o campo gerado na direção z, módulo, do campo gerado na direção z por um fio infinito de carga. Então vamos ver aqui, nós fizemos a seguinte conta. Nós aprendemos a calcular o campo que esse fio infinito gera, um fio infinito de carga gera nesse ponto P. E o resultado foi obtido nessas contas aqui, Nós fizemos a integração de menos 90 a mais 90 para o fio infinito e chegamos nesse resultado, está mostrado aqui. Agora vamos pegar esse fio aqui, vamos supor que esse fio aqui não seja um fio infinito, mas seja um fio de comprimento L. Então, se for um fio de comprimento L, nós podemos aproveitar todo esse cálculo que foi feito até aqui, podemos aproveitar todo esse cálculo que foi feito até chegar nessa expressão aqui. Então, vamos ver aqui como fica. Aqui é a distância z, aqui está o ponto P, isso aqui é o plano bissetor, nós estamos no ponto médio desse fio que antes era infinito, agora ele tem um comprimento L, e nós queremos calcular o campo que esse fio, que não é mais infinito, o campo que ele gera aqui no ponto P. Então o procedimento vai ser o mesmo. Vamos imaginar um elementozinho de carga aqui, vamos pegar aqui a distância R, nós temos o DE, é a mesma situação, aqui está o nosso ângulo θ. Note que agora o nosso ângulo θ não vai começar no menos 90 graus, porque esse fio aqui não é um fio infinito. Então nós vamos aproveitar toda a equação feita até aqui, Então a relação agora vai ser que o campo em z ele é igual a lambda sobre 4π ε0, que multiplica z, integral de cosseno de θ dθ, que vai de um θ1 até um θ2, que nós não conhecemos. Não é mais de menos 90 a mais 90. Então, o que nós vamos fazer? Olha, o EZ ele é igual a lambda sobre 4π ε0, que multiplica z. Integral de cosseno é o seno. O seno agora vai de um θ1 até um θ2, que nós não conhecemos. A mesma coisa feita aqui. Aqui é de menos 90 a mais 90. Agora vai de um θ1 até um θ2, que nós não conhecemos. Mas o que é que nós podemos fazer agora? Olha, note que esse tamanhozinho aqui, daqui até aqui, é o x. Isso aqui é aquele r e aqui é o z. Então, quem é seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é r. Então, seno de θ, ele é x sobre, quem é r? É raiz quadrada, x quadrado mais z quadrado. Lembre que x é variável, z é constante. E aí, o seno de θ é x sobre raiz de x ao quadrado mais z quadrado, onde o x varia. Olha, nós pegamos aqui um ponto médio, então nós vamos desde a metade de L negativa até a metade de L positiva. Aqui nós estamos com origem, nós estamos aqui como origem.
Então vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. E aí nós vamos ter, então, E na direção Z, que é igual a lambda sobre 4π ε0. Vamos fazer x igual a L sobre 2. Tudo isso sobre raiz de x quadrado, L sobre 2, mais z quadrado, menos, vamos fazer x agora, menos L sobre 2. Menos L sobre 2. Aqui nós temos raiz de x, nós vamos fazer como menos L sobre 2. Mais menos L sobre 2 ao quadrado é igual a mais L sobre 2 ao quadrado. Eu estou querendo dizer que esse denominador aqui é exatamente esse denominador aqui. E aqui eu tenho menos vezes menos, então vai dar mais. Então vai ser meio L mais meio L, que vai dar um L. Então nós temos aqui, ó, que o campo na direção Z vai ser lambda sobre 4π. Aqui ficou faltando um Z, ó. Olha o Z aqui, ó. Esqueci de colocá-lo aqui. ε0 vezes Z multiplicando L sobre, o denominador é comum, então vai dar L2 sobre 4 mais Z2. Se quiséssemos tirar o mínimo disso aí, mínimo múltiplo comum, poderíamos escrever assim, ó, que o campo na direção Z é igual a lambda sobre 4π ε0 vezes Z, que multiplica L sobre raiz de, vou tirar o mínimo aqui, então vou ter 4L quadrado mais 4Z quadrado. Esse 4 vem aqui para o denominador, passa aqui para cima, esse 4 sai valendo 1 sobre 2. Então nós vamos ter E na direção Z, que é igual, ó, esse 4 vem para cá, 1 sobre 2, ele vai para o numerador valendo 2. Então nós vamos ter 2 lambda sobre 4π ε0 Z, que multiplica L sobre raiz de L quadrado mais 4Z quadrado. Isso aqui dá para simplificar. Então nós vamos ter aqui, ó, E na direção Z, que vai ser igual a lambda L sobre 2π ε0 Z vezes a raiz de L quadrado mais 4Z quadrado. Tá aqui. Isso é o campo gerado por um fio finito de comprimento L e que tem a densidade de carga lambda, densidade linear de carga. Agora note o seguinte, quando nós falamos de fio infinito, eu não fiz esse comentário. Quando você fala de um fio infinito, é interessante você manter a densidade de carga. Mas quando você está falando de um fio finito, um fio de comprimento L, um fio finito de comprimento L, aí você pode falar tanto em densidade de carga quanto da carga total. Se você lembrar, o lambda é carga sobre comprimento. Se você integrar a carga, você vai ter carga total. Se você integrar x, você vai ter o L total. Então, no lugar que tiver lambda L, você pode escrever a carga que está presente no fio de comprimento L. Então, esta equação aqui, ó, pode ser escrita como EZ é igual a carga que está presente do fio sobre 2π
ε0z que multiplica L quadrado mais 4z quadrado. Essas duas expressões aqui, ó, são equivalentes. A diferença é que aqui eu não usei lambda, mas usei a carga total. Aqui, ó. Usei essa relação aqui. Então, lambda L é a carga total. Z é a distância que separa o fio do ponto P, onde eu quero calcular o campo. L é o comprimento do fio e Q é a carga total do fio. Então, está aqui o campo gerado por um fio de comprimento L. Uma distribuição linear de carga de comprimento L.